Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todos os trabalhadores. Vejam bem, eu estou falando para todos os trabalhadores porque alguns trabalhadores, mesmo que não se enquadrem nessa situação, digamos assim, esses trabalhadores podem ser herdeiros de quem se enquadrava nessa situação. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo para você entender tudo o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso que você fique até o final do vídeo. Também eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque o seu like é muito importante para nós. Também deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto que eu vou te falar aqui hoje no vídeo, porque eu posso te responder separadamente lá nos comentários ou fazer um novo vídeo só para responder os questionamentos que houverem. Também eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para nos ajudar aqui no canal, beleza? Então, bora lá falar desse assunto que é muito importante mesmo que você aprenda e entenda o que está acontecendo sobre esse assunto. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar das cotas do PIS e do PASEP. Vejam bem. Ah, não, mas eu não sou do tempo das cotas do PIS ou PASEP. Muito bem. Você pode não ser lá da época de quem trabalhou quando era fundo de cotas do PIS e do PASEP, que foi de 1971 a 1988. Muito bem, você, de repente, trabalhador, você não é dessa época. Mas o seu pai, o seu avô, o seu tio eram dessas épocas e você também terá direito de fazer o saque desses valores que competiam a eles, que eram deles e que não foram sacados, e você aí pode estar sendo beneficiado com uma herança aí dos seus parentes, do seu tio, do seu avô, do seu pai ou da sua mãe. Então, eu preciso que você preste atenção no que está acontecendo para que você entenda e como você vai proceder para recorrer a esse direito, beleza? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Muito bem. Então, eu vou falar primeiro de quem tem direito. Então, quem tem direito ao fundo de cotas do PIS e do PASEP? É aqueles trabalhadores lá de 30, 40 anos atrás, que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando foi criado o PIS e o PASEP, até 1988, quando foi extinto o fundo de cotas. Porque de 88 para cá existe ainda o PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, mas não é pelos sistemas de fundo, e nem pelo sistema de cotas. Porque quem trabalhava antes, todo mês adquiria algumas cotas, certo? Era um valor que ficava lá depositado e que a pessoa só poderia sacar quando se aposentasse ou quando era demitido ou tinha algum evento especial. Então, esse fundo perdurou lá de 1971 até 1988. Então, quem trabalhou com carteira assinada nesse período, aí foram 17 anos, então essas pessoas teriam direito ao fundo, teriam direito a um fundo, a alguns recursos que estão lá depositados. Eu vou falar para você aqui sobre os valores. Vejam bem, o total que tem hoje na Caixa Econômica são em torno de 24,8 bilhões de reais. 24,8 bilhões de reais que estão lá na Caixa, esquecidos lá pelos trabalhadores, e que você pode estar aí precisando de um dinheiro e daí nem sabe que tem esse dinheiro lá. Mas eu vou explicar para vocês como que você faz para poder fazer o saque, para você poder chegar até esse benefício. Muito bem, eu vou falar aqui, mas eu tenho que contar uma pequena história para vocês. Então, o fundo de cotas foi extinto pela Constituição de 1988, então deixou de ser fundo. Continuou existindo
o PIS e o PASEP, mas não mais no formato de fundo. Então, esse fundo que ficou formado lá, ficou acumulado ali alguns bilhões de reais. E em 2020, no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro fez o seguinte: extinguiu totalmente o fundo e transferiu do Banco do Brasil, quem era do PASEP, por exemplo, que recebia pelo Banco do Brasil, tinha o fundo do PASEP no Banco do Brasil, transferiu tudo para a Caixa e ficou tudo isso na Caixa, numa conta específica daquele trabalhador, por exemplo, cada trabalhador com o seu valor separado lá na Caixa Econômica. Então não existe mais lá no Banco do Brasil o fundo de cotas do PIS e PASEP. Quem recebe o PASEP no Banco do Brasil normal, mas o fundo de cotas não existe mais lá. Foi tudo transferido para a Caixa, beleza? Então o trabalhador deve ir na Caixa sempre procurar por esse dinheiro, sempre na Caixa. Só que em 2020, quando o governo Bolsonaro extinguiu o fundo, ele deu um prazo, estabeleceu lá na resolução que extinguiu o fundo, um prazo de 5 anos para que os trabalhadores fossem lá procurar esse valor. Muito bem. Então, de 2020, mais 5 anos, e até 1º de junho de 2025. Até 1º de 2025 seria o tempo que os trabalhadores teriam para fazer o saque desses valores, ir lá e comprovar que era proprietário daquele fundo e fazer o saque. Muito bem. Só que no final de 2022, no momento de transição ali, o governo Lula, toda a equipe do governo Lula, mandaram uma PEC que se chama PEC do Estouro. Mandaram para o Congresso Nacional e nessa PEC do Estouro estava escrito lá que o governo ia dar 60 dias para os trabalhadores fazer o saque. Ou seja, do dia 1º de janeiro até o dia 1º de março, para que os trabalhadores fossem fazer o saque. Os trabalhadores que não fossem fazer o saque nesse período iam perder totalmente esse direito e o governo ia passar a mão nesses 24,8 bilhões de reais que a própria Caixa declarou que tem lá. Mas, devido a essa situação, houve um manifesto aí da Defensoria Pública da União, através do senhor André, defensor público dos direitos humanos, senhor André Porciúncula. Esse defensor dos direitos do trabalhador e dos direitos humanos, ele disse o seguinte, que o governo federal não poderia fazer esse saque. Então, baseado aí em alguma estrutura aí que impediu que isso acontecesse, esse recurso ainda está lá na Caixa. Mas a qualquer momento o governo pode passar a mão. Então o que eu digo para você, trabalhador? Você que teve um tio, uma tia, uma mãe, ou pai, um avô que trabalhou lá nessa época, você pode comprovar, reunir a documentação desses parentes seus e procurar a Caixa Econômica comprovando que você é um parente e que você requer o pagamento, a disponibilidade desses valores que estão no fundo de cotas aí, que eram, né, agora já não existe mais o fundo de cotas, mas está lá disponível para a Caixa fazer o pagamento. Tá, muito bem. Se você não fizer isso, se vocês, trabalhadores, não acreditarem em nada do que eu estou falando e não fizerem isso, o governo Lula, o governo federal, vai passar a mão em torno de 24,8 bilhões de reais que pertence a aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores. 10,5 milhões de trabalhadores ainda não foram fazer o saque desses benefícios. É um valor muito considerável. Vejam, é 24,8 bilhões. Esses 24,8 bilhões, se você refletir, ele é possível para pagar, falta muito pouco dinheiro para pagar o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2022. Então eu pergunto para você, trabalhador, você que votou no Lula, você que votou nos deputados que defendem o Lula, você que deputou, aqueles que votaram nos deputados que não são do lado do Lula, tudo bem, mas você que votou no governo no Lula, votou no presidente Lula, votou nos deputados que defendem o presidente Lula, você não vai requerer
o seu dinheiro, o seu direito de receber o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2022, agora em 2023, vai deixar atrasar para 2024? Não, você não pode fazer isso, porque você está abrindo mão de um dinheiro que é seu para dar de graça para o governo. Então, o que eu aconselho você fazer? Pegue os documentos, comprove que você é parente, é filho, é neto desse parente seu e vai até a Caixa Econômica e requer lá urgentemente a disponibilidade desses valores lá que estão lá, sem que o governo vai fazer a utilização deles da maneira que quiser. Existem alguns advogados, alguns juristas, digamos assim, que estão aí pleiteando, dizendo que o governo tomar isso para uso do governo é apropriação indébita, é crime de responsabilidade fiscal, é crime de improbidade administrativa, apropriação indébita de recurso do trabalhador, mas tudo isso pode não ter nenhum efeito, então somente você indo lá, requerendo o saque, que você vai poder fazer o saque aí desse dinheiro que é seu. Sem falar e querer me alongar muito, eu quero dizer para você que quando o governo se utiliza de dinheiro que é do trabalhador, que são esses 24,8 bilhões, vocês não acham, você trabalhador, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você do lado que for, do centrão, da onde você for, você não acha que você está sendo sacaneado pelo governo? Você não acha que você está sendo passado para trás? Então, coloque sua mão na consciência e veja que realmente político nenhum tem consideração por você, trabalhador. Você que levanta cedo e acorda de madrugada para trabalhar, acorda de madrugada e vai pegar o busão aí para ir trabalhar. Imagine a quantia que você está sendo desrespeitado. O dinheiro que é seu, o governo quer pegar para fazer viagem para o exterior, porque o que nós temos vistos aí é muitas viagens do governo, do presidente, para o exterior, aí sem nenhum retorno para os trabalhadores, sem buscar nenhum benefício para o trabalhador, apenas para viajar e gozar a boa vida que os trabalhadores proporcionam a esse presidente. Eu não tenho nada contra o presidente Lula, não tenho nada contra o presidente Bolsonaro, não tenho nada contra presidente nenhum, mas eu tenho sim tudo a favor dos trabalhadores, porque o trabalhador, assim como eu, sabe que tem que levantar cedo de madrugada para pôr o pão de cada dia nas suas mesas, para sustentar a sua família, sustentar os seus filhos e mandar seus filhos para a escola. É muito difícil para dar a saúde, para dar aquilo que as crianças precisam. É muito trabalho, é muito sofrimento. Então nós não podemos abrir mão de um centavo sequer que é do trabalhador. E nós estamos aqui para defender esses trabalhadores. Porque os trabalhadores que eu falo aqui, geralmente são com renda inferior a 2 salários mínimos. Renda menos de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, quando você paga aluguel, quando você precisa usar para o transporte, quando você precisa usar para o seu dia a dia, 2 salários mínimos não chega nem até o dia 15 do mês. Para você que tem aí 2 ou 3 filhos, meu Deus, não dá. Então, nós não podemos abrir mão de um centavo sequer que é do trabalhador. E o presidente não pode faltar com o respeito toda essa massa de trabalhadores, em torno de 10,5 milhões de trabalhadores, que são proprietários desse recurso de 24,8 bilhões que estão na Caixa, para simplesmente passar a mão e gastar como quiser. Nós não concordamos com isso, nós não vamos aceitar isso de forma alguma. E é por isso que eu estou aqui, disposto a ir aonde for preciso para que os trabalhadores possam receber esses recursos e também receber o PIS/PASEP, o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2022, ainda em 2023. Porque a nossa luta para que você, trabalhador, receba o seu abono salarial, você que trabalhou em 2022,
e pretendia receber o abono salarial em 2023 e já estão querendo empurrar para 2024, nós não vamos permitir que isso aconteça de braços cruzados. Nós vamos a lutas, aqui nós exercemos a cidadania de maneira democrática, sem ofender ninguém, mas nós queremos os nossos direitos. Nós queremos que o trabalhador receba aquilo que é de direito, beleza? Então, eu conto com você, para que você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e quer apoiar esse projeto, quer apoiar esse trabalho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Também deixe o seu like, deixe o seu comentário se você não entendeu algum ponto desse vídeo, deixe no comentário ali a sua pergunta que eu vou estar respondendo você. Também eu quero pedir para você nos ajudar no seguinte sentido: compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajude-nos a fazer esse canal crescer para ter cada dia mais força para lutar pelo seu direito, pelos direitos que é do cidadão, que é do trabalhador brasileiro. Beleza? Eu deixo aqui um grande abraço, eu vou me despedindo desse vídeo, mas conto com você e deixo um grande abraço para você. Peço a Deus que ilumine você, sua família, seus filhos, o seu trabalho, o seu carro, toda a sua vida. Que Deus sempre esteja iluminando a sua vida grandemente. Beleza? Deixo aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!